tarde, boa noite. Eu sou Chiloia, mais uma vez, e estou cá para falar-vos sobre a Covid-19, essa pandemia que está a alarmar todo mundo. Infelizmente, aqui em Angola já temos alguns casos que acabaram por desencadear em óbito. É muito triste. Temos um recuperado, graças a Deus. Mas eu queria te fazer perceber porque é que esses pacientes acabam por ter tosse, acabam por ter dificuldade respiratória, acabam por ter falta de ar. O que é que esse coronavírus faz que leva esses pacientes a terem isso? Então olhe para cá para o vídeo. Esta imagem aqui representa o sistema respiratório, as vias respiratórias superiores e inferiores. O vírus, quando entra no nosso organismo, só por três vias principais. A primeira via é a via ocular, aqui, ou seja, por intermédio dos olhos, não é? A segunda via é a via nasal, por intermédio do nariz ou da cavidade nasal. A terceira via é a via oral, ou seja, por intermédio da boca. E à medida que ele vai entrando, ele vai desencadeando, de certa forma, durante um período de 2 a mais ou menos 14 dias, vários sinais e sintomas. Então os pacientes começam a se queixar já de corrimento nasal, ou seja, aquele muco que vai escorrendo na cavidade nasal, começam a ter espirros, começam a ter uma febre, que por sinal é uma febre muito alta, começam a ter dor a nível da região da garganta. Então o vírus vai continuar a descer, porque ainda nessas vias, estamos a falar da traqueia, brônquios, bronquíolos, enfim, não são as vias principais, onde o vírus gosta de se alojar. Ele tem um lugar preferido, como se fosse a casa dele, que nós chamamos de alvéolo pulmonar, que essa estrutura aqui é a parte terminal. Na verdade, o alvéolo pulmonar não é nada mais que a estrutura do pulmão, onde acontece esse intercâmbio de gás. E é exatamente ali que o vírus gosta de se alojar. Quando ele chega neste alvéolo pulmonar, o que é que ele vai fazer? Eu fiz aqui um alvéolo ampliado. Ele vai começar a destruir esse tecido. E aqui, esse alvéolo pulmonar está formado por algumas células, nós chamamos de células epiteliais. Essas células estão revestidas por camadas. E é ali exatamente onde o vírus se instala. E, coitada da célula, ela é como se fosse já um receptor, fica completamente de braços abertos, como quem diz, welcome my coronavirus. Então recebe esse vírus de braços abertos. O vírus o que é que vai fazer? Tem que entrar para esta célula, que no caso são estas células dos alvéolos pulmonares. É ali onde ele vai fazer o seu verdadeiro estrago. E por sinal, esta célula, assim que o vírus, aquela membrana lipídica que envolve o vírus, entra em contato com a célula epitelial, que essas células são designadas pneumócitos, que na verdade é pneumócito do tipo 2, cada uma dessas células. O vírus, assim que entra para a mesma célula, vai desencadear um conjunto de sinais e a célula reage. E o mais engraçado é que esta célula já prepara um receptor para este vírus, como quem diz, olha, venha, tenha a honra de entrar. Então ele manda um receptor, que nós chamamos de receptor ECA, ou seja, receptor de enzimas conversora de angiotensina 2. Este ECA é que vai pegar o vírus, entre aspas, e vai levá-lo para o interior da célula. E quando entrar, já ao chegar mesmo aqui nessa superfície celular, esse vírus vai começar a irritar essa superfície celular. Ao irritar essa superfície celular, o indivíduo vai começar a ter manifestações que são chamadas de tosse. Então, ao irritar a superfície desse epitélio, o indivíduo começa a tossir. Essa tosse é, na verdade, uma ação de resposta defensiva da mesma célula, como se estivesse a ser atacada. Então, para eliminar o vírus, em resposta à defesa a tosse vai fazer com que o vírus saia por duas vias, ou sai pela cavidade nasal, ou sai pela cavidade oral. Então tu tosses, por isso é que nós dissemos, ao tossir, o indivíduo não pode ficar com a boca, descoberta. O que é que tem que fazer? Tem que colocar o antebraço na boca aí. Por quê? Porque este vírus está a ser eliminado por intermédio dessas partículas que estão a sair por essas cavidades. E se tu não estiveres protegido, por intermédio, por exemplo, de uma máscara ou o antebraço colocado assim, és capaz de infectar aquela pessoa que está ao lado. Então, muito cuidado ao tossir. Então, está justificado. Outro detalhe, essa tosse que é produzida a nível deste aparelho respiratório, destes alvéolos pulmonares, com um mecanismo de defesa, tem a característica de ser uma tosse do tipo seca. Por que é caracterizada por uma tosse do tipo seca? Porque se crê até hoje, o que a bibliografia refere, é que esses alvéolos pulmonares, essas células, não são capazes de produzir tanto muco, tanto líquido, ao ponto de te dar a sensação de que você tem muita saliva a ser expulsa por intermédio da tosse. Então a tosse é seca. Poderia ser uma tosse úmida, por exemplo, ou com muita
eliminação de muco. Se fosse uma tosse ali provocada a nível dos brônquios, dos bronquíolos e ser eliminada. Mas aqui não há muita produção deste muco. Então está justificada por que esses pacientes têm tosse. Então, este vírus vai continuar a entrar, o seu material genético vai para a célula reconhece e ajuda na multiplicação do mesmo vírus. Então, todas essas células ficam contaminadas, porque é o lugar predileto, é o lugar preferido deste vírus. Ao ficarem contaminadas, esta célula vai reagir de certa forma a tentar destruir este vírus, mas não consegue, porque o vírus é muito mais forte. Então, o que é que a célula faz? Morre. Esse processo de morte, nós chamamos apoptose, vai fazer com que o tecido que está aqui nesta membrana, que permite, na verdade, que é designada a célula basal, que permite a passagem de oxigênio da célula para o próprio tecido sanguíneo, porque aqui estaria um vaso sanguíneo, vai fazer com que o oxigênio que estaria a passar daqui para o sangue fique oprimido, porque há um processo de, como se nós chamássemos de fibrose pulmonar, ou seja, uma cicatrização que este tecido terá e não vai conseguir permitir a passagem do oxigênio que está aqui para o interior da célula e, consequentemente, para o sangue. Então, o que é que o organismo vai apresentar nesse momento? Se aqui não tem oxigênio suficiente, é porque o organismo está com um processo que nós chamamos de hipoxémia, ou seja, tem pouca quantidade de oxigênio. Então, tens que reagir para suprir essa pouca quantidade de oxigênio que tem. Aí vem o segundo sinal, ou o segundo sintoma, digo, que é designado dispneia. Essa dispneia, que dito de outro modo, é a dificuldade respiratória que os pacientes têm. Como disse há bocado, a dispneia é do tipo hipoxêmica, porque não tem oxigênio no sangue, ou tem pouca quantidade de oxigênio. Então tu respiras assim, de forma muito ofegante, porque essas células estão a ser completamente destruídas. Ao tornar-se tão grossa, não vai passar quase que nenhuma quantidade de oxigênio. Aí vamos chegar a uma fase que nós, como médicos, tememos muito, porque é quase a fase grave da doença, que é designada de SARS do tipo 2. Na verdade é SARS-CoV-2, ou seja, síndrome respiratório agudo severo. Aí começam a comprometer, de certa forma, e grandemente o próprio aparelho respiratório, até o ponto deste aparelho respiratório entrar em falência, porque já não tem mais alvéolo pulmonar para fazer essa troca de gases. Então, o que é que acontece com o indivíduo? A falta de ar aí acontece, aumenta grandemente a falta de ar, que é caracterizada por um processo de dispneia. Então o indivíduo começa a piorar progressivamente. E o que é que nós podemos fazer nessa fase? Infelizmente, é apenas intubar o paciente. Então colocamos um conjunto de ventiladores, que são suportes ventiladores, digo, artificiais. E aí é mandar uma nota positiva, muito obrigado ao executivo pelo esforço que está a fazer em mandar vir diversos ventiladores mecânicos para suprirem essa situação da Covid-19 na fase grave, porque ali quase que nós não temos mais nada a fazer. E ali este suporte ventilatório artificial é que vai manter o processo vital do paciente. Dito de outro modo, é que vai fazer com que o paciente fique vivo, mas nós induzimos esse paciente em coma, que é para introduzir esse suporte ventilatório. E ali é o máximo que nós podemos fazer, porque, tal como tem estado a dizer, isso aqui é uma patologia viral. E contra vírus nós fazemos apenas o tratamento sintomático. Por exemplo, à medida que o vírus vai entrando, ele vai desencadeando um corrimento nasal, uma febre, dor na garganta, e nós vamos tratando esses sintomas. Não conseguimos matar efetivamente o vírus. Então, eu pergunto-te, você quer chegar nessa fase de SARS-2, síndrome respiratório agudo severo? Não. Eu acho que não. Eu, pelo menos, não. Então, você tem duas escolhas. Ou a saúde, ou a doença. Eu escolho a saúde. Então, a humanidade ainda tem uma esperança. Vamos prevenir, pessoal. Vamos prevenir, vamos tentar adotar, vamos tentar levar em prática as medidas que o Executivo está a passar para todos nós. É simples. Muito simples. Primeiro, higienize as mãos com álcool gel, com sabão, o que for. Segundo, não saia de casa, pessoal, por favor, não saia de casa, que é para você não contaminar outras pessoas que estiverem ao teu redor, por exemplo, e para não se contaminar, eventualmente, se houver alguém que esteja também contaminado por essa Covid-19 e pode te passar, e você pode chegar à fase de desenvolver todos esses sinais e sintomas e outros.
e também chegar à fase mais grave que nós designamos aí há bocado. Então você tem uma escolha entre a saúde e a doença. Eu prefiro a saúde. E você? Prontos, muito obrigado.